Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Então, muito boa noite a todos. E olha só, tem corações aqui conosco, todos os corações que ainda vão chegar e aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, a Casa Espírita, que nos dá essa linda oportunidade de externarmos aqui as nossas reflexões acerca do Evangelho. E para nós começarmos, Mauro, você trouxe uma leitura para nós? Sim, vamos lá. O nome da leitura é do livro Jesus no seu dia a dia, de Aguinaldo Paviani. O nome da mensagem é Prioridade. Por que não se vincula a uma instituição de caridade, a fim de que possa crescer espiritualmente, através do trabalho voluntário? Falta tempo? Não se justifica. Muito serviço? Não se justifica. Dificuldades financeiras não se justifica. Problema familiar não se justifica. Em verdade, tudo é questão de prioridade. Priorizamos aquilo que nos interessa de imediato. E nessa priorização de nossos valores, as coisas espirituais quase sempre vêm em segundo plano, dentro dessa realidade. Entre o trabalho que enobrece e o descanso, priorizamos o descanso. Entre a doação gratuita e o trabalho remunerado, priorizamos o ganho material. Entre esforçar-se para adquirir virtudes e deixar para depois, porque é difícil, deixamos para depois. Você já notou que quase tudo que você considera prioridade é finito e o que deixa em plano secundário é eterno? Não se não se não se não vai fazer o bem, é um direito seu. Porém, é aconselhável que não dê desculpas, apenas diga a verdade. Não faço, porque não é prioridade em meus propósitos de vida. E, claro, aguarde as consequências. Nossa, que linda mensagem, hein? Uma bela reflexão aí para todos nós. Suzelei, depois Obrigado, Bey. da mensagem, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim. Então, quais seriam as nossas prioridades, né? As finitas ou infinitas? É uma questão de escolha, como sempre, né? Então, nesse momento, vamos relaxando o nosso corpo físico, respirando, prestando atenção na nossa respiração. Vamos serenando nossa mente, acalmando nossos pensamentos e vamos agradecendo, buscando o nosso anjo da guarda, os nossos anjos de guarda, a espiritualidade amiga, com certeza já estão aqui. Vamos agradecendo aos mentores da nossa caravana, vamos agradecendo às equipes de segurança, higienização, limpeza do CEF, que já limparam nossos ambientes e vão nos dar todo o suporte para os nossos estudos. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade, a todos aqueles que vieram fazer o Evangelho conosco, tanto os encarnados como desencarnados. E vamos todos juntos nesse momento, buscando o nosso anjo Ismael, anjo protetor do país que vivemos, o Brasil. Ismael nos recebe, nos abençoa e vai nos levando até nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, nossa doce mãe, que nos conhece desde sempre,
Ela nos envolve nesse momento em seu manto de luz, de amor, de paz. Vai nos preparando e nos levando para encontrarmos Jesus, o nosso Mestre. Diante de Jesus, ajoelhados espiritualmente, vamos dizendo a Ele: Jesus, sei conosco agora e sempre. Jesus, nós te amamos. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos, por todo o seu evangelho redentor de luz, de amor, de paz. Sabemos muito que temos muito, muito ainda a percorrer, a aprender. Mas naquilo que já sabemos, Senhor, que possamos usar na prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus agora nos leva a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, nos ajoelhamos espiritualmente e vamos agradecendo a Ele pela vida, pelo dom da vida, por essa oportunidade de reencarnação. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, podemos começar a nossa caravana de hoje, rendendo graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode ler o evangelho para nós, Jair? Vamos ler o item 5, que é o último aqui do capítulo Não Separeis o que Deus juntou. O divórcio. O divórcio é uma lei humana que objetiva separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que não se considerou a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores os seus chefes que, com a sua própria autoridade e em nome da religião, têm, em mais de uma circunstância, imposto o divórcio. Dupla prevaricação, então, já que foi praticada com interesses puramente materiais e não para satisfazer a lei do amor. Mas nem mesmo o Cristo consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: devido à dureza de seus corações, Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Isso significa que, desde os tempos de Moisés, não sendo o afeto mútuo o único objetivo do casamento, a separação poderia se tornar necessária. Entretanto, ele acrescenta: não foi assim desde o início. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões embasadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou ambição não davam motivo ao repúdio. Ele foi ainda mais longe ao abordar o caso no qual o repúdio pode verificar-se, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina o afeto recíproco sincero. Ele proíbe, é verdade, ao homem de esposar a mulher repudiada, mas é preciso observar os costumes e o caráter dos homens daquele tempo. A lei mosaica, neste caso, prescrevia
o apedrejamento. Querendo abolir um costume bárbaro, era preciso, ao menos, estabelecer uma penalidade. E ele a encontra na ignomínia decorrente da proibição de um segundo casamento. Era, de qualquer forma, uma lei civil substituindo uma outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, deveria passar pela prova do tempo. Uhum. Então, esse aqui é o último item desse capítulo. Não separem o que Deus uniu. Esse item que fala aqui do divórcio, a gente já até comentou em outros, nos nossos encontros passados. Então, aqui, reforçando mais uma vez que o Espiritismo, ele admite o divórcio como a última ali, a última solução nos relacionamentos conjugais, onde o amor está ausente. Então, para evitar maiores dissabores, até para propiciar, até para a própria família, os filhos, novas oportunidades, com uma melhor qualidade de vida, no crescer, num ambiente mais saudável, né? Onde não tem brigas, não tem traições e etc. Então, o divórcio, como o próprio texto aqui explica, o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar o que realmente já estava separado de fato. Então, não é que é contrário à lei de Deus, porque só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos que a lei divina ela não foi considerada, que é a lei ali do amor. Onde a lei divina não é considerada, são aqueles casamentos que a gente já mencionou, são os casamentos de conveniência, são os de interesses sociais, os familiares, aqueles por questões financeiras. Então, o amor ali, ele está ausente. Então, uma hora, né, vai dar bom, então uma hora vai dar ruim. Então, é melhor que de repente vá para essa lei, né, do divórcio, do que ficar num casamento, numa união que já nenhum tolera mais o outro. Porque esses interesses aí, eles não se sustentam, chega uma hora que não se sustentam, né? Então, e também a questão daqueles casamentos, daquela ligação conjugal, onde não tem esses interesses, mas tem aquela, aquela mentalidade de achar que o outro vai fazer você feliz, né? Então, assim, é sempre terceirizar a sua felicidade em cima do outro. Ah, esse vai me fazer feliz. Já pensou se eu colocar isso na conta do Gerson? A conta dele vai ficar alta, né? Olha que responsabilidade. O Gerson tem que me fazer feliz para eu estar com ele? Então, assim, também isso não é legal. Porque uma hora isso aí não vai se sustentar, porque a felicidade não é de terceiros, mas é de nós mesmos, como nós nos melhoramos, como nós vivemos. É um bem-estar íntimo e que não depende do outro, né? Então, assim, não adianta pensar que ele vai me fazer feliz. Não, quem faz a gente feliz somos nós mesmos, tá? Então, tem casos, sim, que, por exemplo, há divergência, gente? Lógico que há. Se um fosse igualzinho o outro no raciocínio, no pensamento, no modo de agir, poxa vida, né? Então, cada um tem as suas particularidades. Então, tem relacionamentos que vai ter divergência? Sim. Relacionamentos difíceis? Tem. Mas existe o amor, né? Aquele amor, às vezes, que a pessoa fala assim, é um amor meio estranho, mas tem amor, né? Mas tem amor. Então, tem que olhar profundamente. Cada caso é um caso, cada relação é uma relação. Então, nesses casos, que às vezes é mais difícil, né? O que a pessoa tem que aprender? Porque às vezes a pessoa reclama, reclama do outro, mas está junto. Mas aí você vê que a pessoa está conversando, mas ela tem
aquele carinho, ela tem sim aquele amor, né? Mas que infelizmente às vezes ali os, os, os não prós, né? Começam a falar mais alto. Então, é realmente refletir o que tem a aprender em cada relação. Lembrando daquela frase que até trouxe na semana passada, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E nesses casos, o divórcio, ele não é procurado, porque tem amor, mas tem divergências, né? Então, é, cada um vai estar aí no seu processo, assim como também a relação. O importante é sempre cada um cuidar de si, do seu eu, do seu emocional e os dois cuidarem da relação. Essa é a ideia. E quando fala aqui no texto que quando Jesus, né, tem de repudiar a mulher adúltera, naquela época, como o próprio texto explicou, então naquela época era aquela época. Então aqui já plantou aquela sementinha de que quem não tem pecados que atire a primeira pedra. Ali já foi falado isso. Então aqui isso foi feito através de uma lei civil já para controlar ali, né, as pessoas. Naquela época era o meio que se encontrou. Então, as leis civis, elas vão passando por transformações. É interessante a gente ver esse lado, elas vão passando no decorrer do tempo, elas vão mudando. E a gente já viu que essas leis, mesmo sendo hoje, no Brasil é de uma forma, lá em outro país é de outra, né? Então, cada país aí tem as suas leis, tá? Mas olha só, pode falar, Suzana, eu vi que você abriu seu Então, microfone. eu concordo muito com o que você disse, Meire. O divórcio, ele vai aliviar, ele vai resolver, muitas vezes, muitos relacionamentos que, infelizmente, hoje existe num número muito grande, né? Que são os relacionamentos doentios, né? Como você falou, o outro é a minha posse, eu sou dono do outro, né? Então esse tipo de relacionamento ele vai gerando, ele é um relacionamento doentio, onde o outro não é o meu companheiro, o outro não é aquele que me agrega, não, eu sou dono dele, né? Então isso vai gerar um desconforto muito grande, vai interferir nos filhos, muitos relacionamentos abusivos, né? Você vê que quando há separações, esses feminicídios que ainda hoje existem, porque muitos homens se acham dono da mulher, né? Então, isso é uma doença, né? Isso não existe o amor, o afeto, e sem a posse do outro. Então, o que Deus coloca para nós é um relacionamento sadio, um relacionamento onde haja, como você falou, o carinho, o amor, onde cada um respeita o outro. Você pode até ceder em algumas coisas, mas não para agradar o outro, né? Então, quando esse relacionamento é sadio, com certeza o desenvolvimento dos filhos vão ser sadios também. Agora, aquele ambiente onde há brigas, onde muitas vezes um dos cônjuges é alcoólatra, drogado, então como pode haver essa união, essa continuidade? Então, o divórcio vem no sentido de separação mesmo de alguma coisa que não está dando certo. Então, cada um tem o direito de se separar, sim, de ser feliz, de tentar de novo, né? Então, Deus não vai julgar, não vai criticar ninguém que porque se divorciou, como era no passado, né? Que era as mulheres, principalmente divorciadas, não tinham mais vida, eram apontadas, né? Quantas coisas aconteceu. Hoje não, hoje é mais saudável. Então, os casamentos que hoje persistem são casamentos onde há amor, porque a maioria não dura nem um ano, né?
Então, se são essas doenças, né? Você achar que o seu companheiro é a sua muleta. Então, você se apoia no outro, você usa o outro como muleta. Isso não é saudável, não é legal e não agrada a Deus. É o que eu penso. Obrigada, Suzane. Luiz, pode falar, por favor. Sobre o divórcio, o que acontece? O nosso Chico Xavier, ele falava que 98% dos casos a família tem adversários. Então, o que acontece? Para que haja o casamento bom, é como o símbolo do livro dos Espíritos, o que apresenta? Não é o ramo da uva que É, tem nele? Por quê? Qual é a metáfora que tem? Que a uva, para produzir o vinho, ela tem que ser pisada, tem que ser amassada, tem que ser moída. Então, ou seja, e a própria uva no pé também, se não houver mudança climática rigorosa, também não dá uva doce. Então, ou seja, é sofrimento, não é? Que é gerado aí. Se você conseguir suportar tudo isso, você estaria passando na prova, mas nem todos estamos preparados para isso. E o que acontece? É aquilo que o próprio Haroldo fala nas suas palestras, como eu já comentei aqui, que a gente demora umas 5 encarnações para saber escolher o nosso parceiro. Então veja como é difícil a questão aí de a gente querer que seja um lado forte. Então, ou seja, a vida na Terra, como está mostrando a própria uva, fazendo uma comparação aí desse processo, a dificuldade de ser pisado, amassado, moído e tudo mais aí que faz parte da nossa vivência e convivência com o outro. E é nesse relacionamento que nós vamos aprimorando o nosso próprio sentido para aprendermos a perdoar. Quando nós não ainda precisamos perdoar é porque tem ofensa dentro de nós. Até que um dia a gente também não mais se ofende com as ofensas alheias. E aí então a gente pode progredir melhor. É a passagem do aprendizado mesmo que está aí, né? Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Muito bom. Cleide, pode falar, por favor. Ah, sim. Bom, é muito pouco para falar, porque vocês realmente já explicaram bem esse capítulo, né? Que é um capítulo pequeno, tem só cinco itens, né? Uhum. E assim, uma curiosidade, né? Não tem instrução nenhuma dos espíritos, né, gente? Vocês Verdade. perceberam, né? Por que não tem, né? Porque isso não tem nada a ver com lei divina, né? Isso aí são as leis dos homens, né? Casamento, divórcio, são as leis que regem a humanidade. Então, foi feito para a humanidade, né? Aqui no texto mesmo falou que Moisés fez esses tipos de divórcio, assim, por causa da dureza dos corações daquele povo, né? Daquela época, né? Porque se fosse uma lei divina, o divórcio, ela não mudaria, né? Porque seria sempre com amor e seria eterno, né? Mas ao compasso que a gente vai estudando, vai evoluindo, a gente vai compreendendo melhor a lei do amor e quem sabe, né, não exista mais o divórcio. De como o Luiz mesmo falou, depois de 5, 6 encarnações, né? Pois Eu é. achei assim interessante quando a Suzy falou, né, que o divórcio ele existe para um relacionamento doente, né? E é isso mesmo, né? Quando tem a coisas a ser consertadas, né? Coisas que incomodam, né? E eu já ouvi, Suzy, que o divórcio ele é um remédio jurídico. Tudo a ver, né? Um remédio jurídico. Não deixa de ser, né, gente? Era Sim. só isso. Boa.
Boa, remédio jurídico. Muito bom. Boa observação Bom aí, mesmo. gente, que não tem as instruções aí dos espíritos. É, Pode porque falar, Lu. Não, concordo com ela, um remédio jurídico, né? Ah, Então, o Luiz estava falando das provas e expiações, né? Então, aquele primeiro casamento da pessoa, por exemplo, será que era com aquela pessoa e por isso houve o divórcio? É para ser pensado também. E eu estava vendo uma vez uma palestra em que era colocado assim: a mulher se separou, né? E de repente o companheiro logo casou de novo. Só que ela, a pessoa que era para ser a esposa, ainda não tinha reencarnado. Então ela nunca ia achar. Era mais ou menos isso, um teor da palestra, né? Então vejam bem, se é uma questão de provas, de expiações, né, de ter que conviver com aquela pessoa. Então, muitas vezes houve um desencontro aí de reencarnação, né? Aí não foi possível. Pode ser, né? é. Então, Luiz, olha só. Obrigada, Suzeli. Pode fazer a nossa prece final. Ok. Então vamos assim, elevando o nosso pensamento para nossas vibrações de doação, abraçando o nosso anjo guardião, renovando os nossos sentimentos mais uma vez e elevando com os mentores desse nosso estudo. E junto com eles, vamos vibrando por todo o nosso planeta azul, vibrando por todos os viventes das águas, por todos os viventes terráqueos, e assim distribuindo por todos os países que ainda estão em guerras, declaradas ou não, vibrando por todos aqueles que sofrem, que estejam ainda sem um teto, sem agasalho, nos vícios perdidos que carregam, nos crimes que praticam. A todos esses, muita paz do coração para este momento. Por todos aqueles que se encontram desesperados pela essa mudança de ciclo, em que parece sobrecarregar-se o mal, onde vem a depressão, a ansiedade, o medo. Muitos fogem pelo suicídio, que possamos vibrar para que esses suicídios venham a diminuir um pouco a sua intensidade, regenerando a muitos para aceitar o sofrimento que passamos aqui corporalmente como aprendizado moral. Vamos vibrando por todos aqueles que não têm um teto, neste frio que ainda estamos agora, neste momento, vibrando por todos os hospitais que se atendem àqueles que estão em dores agudas e frequentes, por todos os trabalhadores que neles contêm, por aqueles que vivem como velhos abandonados ou crianças desamparadas, que também sofrem muito bastante. Que o nosso coração possa se abrir com todos, vibrando amor e carinho. E assim vamos reunindo esforço conosco para a reunião agora com os mentores que vai Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, para a magnetização da nossa água. E assim, vibrando para essa magnetização com eles, que possa vibrar para a nossa água que estamos aqui, nosso copo, a nossa garrafa, e também estendendo por toda a nossa caixa d'água, para que toda a nossa higienização, alimentação, limpeza se faça presente nesta água benéfica. E vamos vibrando por todas as religiões
aquelas que buscam compreender o Evangelho vivido por Jesus. Ao nosso Espiritismo, Aliança Espírita Evangélica, a nossa casa, o CEF, vibrando por todos os seus dirigentes, por todos os trabalhadores, alunos e assistidos. E assim o nosso coração eleva-se um pouco mais, em gratidão, como Maria, a nossa doce mãe, envolvendo em seus colo amoroso e fortalecendo-nos para que, através do seu manto azulado, possamos caminhar até Jesus. Envolvidos nesse manto de luz, vamos sentindo a presença do Mestre Divino, agradecendo pela sua passagem conosco e na sua vibração de amor, possamos também elevar até Deus, nosso Pai, através da prece que Ele nos ensinou e agradecendo a Deus para que possamos estar cada dia melhor na submissão à sua vontade soberana. E assim, agradecendo a esta oportunidade a Deus, desta reencarnação, que possamos cada vez melhor cumprir com o nosso dever. E assim, vamos agradecendo por esta semana e que possamos terminar a nossa prece agradecidos de coração e que tenham todos ótima semana pela frente. Gratidão a todos. Gratidão.